Olá, damos seguimento sempre com alegria em torno da tarefa grandiosa de Allan Kardec, a revista espírita que ele escreveu fielmente, incansavelmente durante 11 anos e 4 meses. Obrigado por vocês que nos seguem aí pela Facebook ou pelo YouTube, acompanhando este estudo sequencial cronológico, que é muito interessante, quando nós podemos fazer este estudo cronológico da revista para ver o acompanhamento das ideias de Kardec, acompanhar cronologicamente os fatos que motivaram alguns artigos, às vezes até o crescimento e o aprimoramento de algumas ideias. Hoje nós estamos estudando a revista de abril de 1863, que contém 10 artigos. E nós vamos começar aqui com o primeiro, que é uma sequência já de alguns artigos que estudamos anteriormente, que é, aqui na revista, esse maior estudo da obsessão, e principalmente da obsessão coletiva, porque o primeiro artigo é ainda Estudo sobre os Processos de Morzine, que era uma comuna, um vilarejo de aproximadamente 2.000, 2.500 pessoas, que passou por uma epidemia obsessiva. Mas, para quem não viu, Kardec noticia em abril de 62 o conhecimento desse fato, dessa história real, e depois ele vai estudar, pedagogicamente, ele vem estudando esse fato. Ali em dezembro de 62, janeiro e fevereiro de 63, trouxe-nos linhas gerais, conceitos básicos envolvendo a obsessão, e agora ele segue dando mais ênfase, trazendo para nós aqui as características do que estava acontecendo em Morzine, trazendo a visão da ciência materialista da época, de um médico, o Dr. Constant, que foi, estudou, observou lá, foi até Morzine, mas traz uma visão materialista, e Kardec, que também lá esteve visitando Morzine, traz também as suas impressões. Então, para nós é realmente algo muito valioso esse estudo dos processos de Morzine, que nos dá esta noção ampla da questão obsessiva, seja do ponto de vista individual, pelos conceitos trazidos, ou com esta abrangência coletiva. Kardec fala, então, do Dr. Constant, né, que vai lá e faz uma constatação da medicina materialista que nega a influência espiritual. Então, diz Allan Kardec que ele já vai com essa ideia pré-concebida, né? E ele diz aqui, sabiamente, Kardec, que é a pior condição para um observador, porque então tudo vê e tudo refere do seu ponto de vista, negligenciando o que pode haver em sentido contrário, né? Então, ele chega lá negando qualquer ação oculta, qualquer ação espiritual, porque já havia esta tese, já vigorava esta tese de ser uma influência demoníaca para alguns, né? Espiritual, mas é diferente a postura de Kardec, que foi aberto a tudo, né? E não simplesmente como se ele fosse de forma obcecada buscar a causa espiritual, porque como nós acompanhamos a revista, Kardec, pelo contrário, ele sempre toma cuidado com as fraudes, ele muitas vezes apresenta causas materiais, então ele tem muito bom senso para se chegar à conclusão de que é espiritual. Ele próprio aqui durante esse texto ele vai dizer que ele não tinha nenhuma obrigação ou de chegar lá e afirmar que era uma obsessão espiritual. Se tivesse outra causa, Kardec certamente apresentava. Então ele não ia com essa visão pré-concebida de que teria que ser obrigatoriamente espiritual. O Dr. Constant já vai em sentido oposto, insistindo em causas locais, hereditárias, de alimentação, né? Ele fala da constituição débil do povo de lá, linfática, raquítica, a insalubridade da região,
a má qualidade, a insuficiência de alimento. Então, ele vai muito por essa seara, buscando causas realmente físicas, fisiológicas. Mas nós vamos ver aqui que a característica desse fenômeno não se ajusta a estas causas apresentadas pelo senhor Constante, que representava na época a visão da ciência vigente, né? Então Kardec traz aqui alguns relatórios que foram feitos pelo senhor Constante, por outros que lá estiveram, né? Pessoas que ficaram lá alguns dias. Tem um relatório que fala, né, que viram 8 jovens que estão libertas e 5 ainda em estado de crise. A mais nova tem 10 anos, a mais velha 22. Pudemos ver que elas estavam em perfeita saúde, cumpriam com os seus trabalhos, com os seus afazeres, né? Vimos moças, as não curadas, em momentos lúcidos, e podemos ver que nada foi observado nelas, quer idiotia, quer predisposição para as crises, falhas de caráter, né? Então, a maioria dessas moças, porque a maioria, quase a totalidade eram mulheres, né? Pertencem a famílias honestas, com fortuna, pertencem às famílias que gozam de boa reputação, né? Então, Kardec vê que deste relatório apresentado por uma outra pessoa já conflita com aquele apresentado pelo senhor Constante, que fala da má alimentação, da debilidade das pessoas, né? Então, Kardec diz, para nós a causa primeira nem está na constituição, nem no regime higiênico dos habitantes, porque há muitas regiões ali próximas, limítrofes, em que as condições de toda a natureza, morais e outras, são mais desfavoráveis, e esse fenômeno, como ele diz aqui, essa doença não graça ali dessa forma. Então veja a lucidez de Kardec, que foi buscando relatórios, não só do senhor Constante, mas de outros que lá estiveram, né? E ele diz ali, e Kardec deixa claro, né, depois de ir verificar, que de fato ali está presente a ação dos espíritos, né? Mas ele diz assim, formulamos essa opinião, né, mas com muito critério, porque ninguém admite sua intervenção com mais cuidado e circunspecção do que nós, né? Mas é evidente notar aí que há uma causa oculta. Mais uma vez ainda, como admitir esta quando não se acredita na existência dos espíritos? Então, se a pessoa vai com a ideia pré-concebida, não acredita na influência espiritual, naturalmente que a sua observação e as suas conclusões ficam profundamente limitadas. Trazendo para o hoje, ainda há pessoas que negam, e muitas vezes profissionais até da área da saúde, que se deparam com pessoas com problemas obsessivos, que afeta a saúde física e mental, e muitas vezes, desconhecendo esta causa, faz um diagnóstico e dá uma linha de tratamento que não resolve o problema. Então, muitas vezes é de ordem espiritual, muitas vezes coexiste a questão espiritual e física, há necessidade do tratamento médico, convencional, medicamentoso, e também o tratamento espiritual. Quantas vezes a Casa Espírita, com a sua reunião de desobsessão, o Evangelho, os passes, a fluidoterapia, e visita pessoas espíritas que vão visitar a família que padece um problema dessa natureza, vão lá, fazem evangelho no lar, dialogam, etc., e acabam identificando esta ação oculta, uma obsessão, que muitas vezes, repito, traz repercussões físicas, havendo a necessidade da intervenção da medicina convencional para esse fim, né? Não para a causa, mas para o efeito no corpo. E muitas vezes, com a ação dos espíritas, acabam tendo resultados profundamente favoráveis, né? Alguns chegam a dizer, Kardec fala que se um médico espírita tivesse ido ao Morzine, já de plano identificaria a causa obsessiva. E aí diz que acusam-se os espíritas levianamente o espiritismo de causar doenças, né, alienação mental, né, etc. Então a gente percebe aí ainda o preconceito de alguns em relação ao espiritismo, né?
Pelo contrário, diz Kardec, né, a leitura das obras espíritas demonstrou o contrário, né? Trouxe para muitas pessoas alento, consolo, equilíbrio, saúde, né? Cresce muito na França, mais de 5, 6 milhões de espíritas já naquela época, né? Quanto à questão do espiritismo produzir loucura, lembrando, já vimos isso no número de fevereiro de 63, onde Kardec faz um artigo muito interessante, né? Os números de Morzine, Kardec diz que surgiu em março de 57, com 2 meninas, depois em novembro do mesmo ano já era 27, em 1861, atingindo o máximo de 120 pessoas, portanto, praticamente 5% daquela comuna. E aí Kardec vai então e faz a sua constatação, e a gente aqui, hoje, com o estudo espírita, fica muito claro para nós a questão obsessiva. Mas lembrando, era 1863, 60, então era época bastante diferente da de hoje. Então Kardec diz assim, que muitas dessas moças falam francês durante a crise com uma admirável facilidade, mesmo as que fora daí só sabem algumas palavras, né? Algumas perdem completamente a reserva, o pudor, também perdem completamente toda a afeição de família durante as crises, né? A resposta que elas dão muitas vezes é pronta, fácil, mesmo antes da interrogação, ou seja, verbal, porque captam o pensamento, né? Durante a crise, o pulso fica calmo e no maior furor, o personagem tem um ar de domínio, são tomados de uma insolência incrível, um caráter de impiedade permanente, dirigindo-se contra tudo o que lembra a Deus, os mistérios da religião, os sacramentos, a prece, né? Então são espíritos que estavam produzindo isso realmente, que tinham um ódio muito grande de religião, de religiosidade, de Deus, né? De tudo que remetesse a essas questões espirituais, divinas, né? Revelam coisas que chegam de longe, fatos passados de que não tinham conhecimento, revelaram o pensamento de várias pessoas, deram respostas exatas a perguntas feitas em língua desconhecida, o alemão, o latim. No estado de crise, as moças tinham uma força imensa, né? Precisavam 3, 4 homens para conter durante o exorcismo uma menina de 10 anos, por exemplo, né? Durante as crises, as meninas não se maltratam nem pelas contrações, que parecem de natureza deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas violentas. Fora das crises, não lembram de nada do que disseram ou fizeram. Então, quando Kardec faz esta narrativa, essa constatação imparcial, para nós que hoje temos o conhecimento espírita, estudamos a obsessão a partir das obras de Kardec, com os complementos das obras subsidiárias sérias de Chico, André Luiz, Divaldo, Filomeno de Miranda e tantos outros que se debruçam, para nós fica muito claro, né, essa questão da influência espiritual. E Kardec ainda traz, um artigo longo, para que sempre falamos da importância de buscar a revista espírita na íntegra, na internet hoje nós temos acessível, por exemplo, no site da Federação Espírita Brasileira, Kardec, e também na página do kardecpedia.com, né? Então, Kardec ainda faz algumas descrições clínicas feitas pelo senhor Constante, né? Que ele fala muito do estado do furor, de quebrar móveis, com vivacidade, né? E quando o senhor Constante estava lá, esses espíritos desafiavam, falando, não são os teus médicos que nos curarão, nós aí aqui está cortado, né? Perfeitamente, dispensamos os teus remédios, bem pode fazer a menina tomar, elas as tormentarão, falarão sofrer, mas a nós os remédios nada farão, porque somos diabos. Diabos aqui no sentido de espíritos momentaneamente malfeitores, né? Como naquela passagem de Gadara, do Evangelho de Jesus, né? Somos legião, porque somos muito o que atormentamos esta pessoa. Então, às vezes, vários espíritos realmente afligem uma pessoa, um local, como é o caso aqui que nós estamos vendo, né? O senhor Constante ainda destaca muito o estado de furor e traz algumas características físicas, cita nome de algumas meninas que passavam por essas crises obsessivas, né? Trazendo alguma idade, características, né?
falando que eram mais mulheres, né, e tal. E Kardec, ele insiste nessa conclusão de que é uma histeria endêmica por conta dos alimentos, desarranjo das funções orgânicas, nevroses particulares, ou seja, apresentando causas unicamente físicas, que, repito, quando surge um caso assim, no atendimento fraterno, na casa espírita, a gente sempre parte das causas físicas para as espirituais, e não o contrário, como Kardec. Né? Então, às vezes a pessoa está com algum problema físico, às vezes é um problema psiquiátrico, convencional, nem sempre é obsessivo, nem sempre é espiritual, mas muitas vezes pode ser. Né? E somente a observação, o diálogo com a família ou com a pessoa, para a gente poder ir identificando isso e apresentar a terapêutica, o tratamento adequado. Né? Então, Kardec bem apresenta aqui que são é um caso de obsessão, subjugação, bem constatados. E as causas de exorcismo que são ineficazes para essa situação. Então, Kardec fala que o Espiritismo veio revelar, portanto, esta força da natureza que era desconhecida, sempre existiu. A interferência espiritual sempre existiu, dos bons e dos maus espíritos. Né? Então, simplesmente passamos agora a entender essa força da natureza, né? Essa influência espiritual. Inclusive, vamos falar de um tema análogo a esse, mais à frente aqui na revista, de forma que estamos em constante intercâmbio espiritual permanente. Né? E esse conhecimento espírita recomenda de nós, portanto, estarmos mais alertas, mais vigilantes, cuidando das emoções, dos sentimentos, dos sonhos, dos ideais, do pensamento, né, da conduta, para que possamos estabelecer boas sintonias. Pelo que eu me lembro, inclusive, teremos mais um artigo, 1 ou 2 artigos ainda, para finalizar este grandioso estudo de Morzine. Aqui temos o próximo artigo, resultado da leitura das obras espíritas. Kardec traz à baila 2 cartas de agradecimento pelo que o Espiritismo produziu na vida dessas pessoas. É muito bonito. Vamos encontrar na Revista Espírita. Kardec não pode publicar todas as cartas, recebia 200 por mês aproximadamente. Mas, às vezes, ele publicava uma ou outra que simbolizava, representava todas essas cartas que ele diz, milhares da mesma natureza, diz ele, que nos são enviadas. Então, ele publica uma de Alp, né, onde a pessoa até lamenta não ter conhecido antes o Espiritismo, né, sinto que poderia ter sido outro homem, mas pouco importa a idade, sempre há oportunidade de mudar, de refazer. O conhecimento espírita em qualquer fase da vida é muito útil, mesmo que seja na 3ª fase da vida, né? Pessoa já mais de idade, é muito importante. Porque ela já começa a realmente confiar na imortalidade, na vida futura, na vida que virá, na reencarnação, e vai, dentro do possível, alinhando-se moralmente, mudando o que é possível, e toda conquista positiva feita nesta reencarnação é conquista do espírito. Então é sempre válido em qualquer fase. Quando se pode conhecer mais cedo, claro que é melhor. Às vezes passa pela evangelização, pela mocidade, no início da vida adulta, aí naturalmente que o conhecimento espírita deve propiciar menos equívocos e menos erros ao longo da nossa existência, por tudo aquilo que ele nos ensina. E a segunda carta, que vem de Lyon, mais longa, não temos condições aqui de lê-la, mas é uma carta bonita porque a pessoa que escreve faz uma carta longa, linda, de um agradecimento imenso a Kardec. Ela diz assim: senti nascer em mim um vivo sentimento de reconhecimento. Ela passa a reconhecer e se sensibilizar com coisas que antes de conhecer o Espiritismo ela não parava para pensar, para observar. Ela fala primeiro do reconhecimento a Deus, aos bons espíritos, né? E ela diz aqui ao mestre venerado, falando de Kardec, né? Então diz a ele assim: obrigado a vós que me haveis tirado do erro, fazendo radiar sobre nós o facho da verdade, né? Então, claro que Kardec foi o codificador,
a ideia não era dele, era uma revelação divina que chega através da ação dos espíritos, né? Não era uma ideia de Kardec, de um homem, provinha do mundo espiritual. Daí a grandeza do espiritismo. Mas Kardec desempenhou este papel vital de codificador, de compilador e fiel àquilo que ele recebia da equipe do Espírito de Verdade e do próprio Espírito de Verdade, né? Então a carta fala do momento importante que o Espiritismo surge, né, naquele século XIX, numa época de muito materialismo, que fomenta egoísmo, descrença, ateísmo, né? E fala o quanto Kardec foi corajoso naquele momento. Então enaltece a carta a coragem de Kardec, né? Por naqueles tempos difíceis de muito materialismo, e ele sendo um homem de ciência, encontrando resistência nesse meio científico e acadêmico, ele é capaz de identificar essa revelação divina chegando e com muita coragem, sem se perturbar, se desequilibrar, como vemos na revista, com os ataques e as calúnias, e ele com muita coragem leva adiante a sua tarefa, a sua missão e traz para nós a doutrina espírita, né, através das 5 obras básicas da Revista Espírita e de outras obras menores em termos de tamanho, mas não em termos de conteúdo, que ele escreveu. O que é o Espiritismo, brochuras, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples e etc, né? Então, é uma carta muito bonita, né? O autor fala aqui que o Espiritismo veio para ficar, porque quando as ideias que surgem são despidas de fundamento, o tempo e a razão acabam com elas. E estamos aqui, 165 anos de Espiritismo, e só cresce. O tempo vem mostrando, porque são leis divinas, e a razão caminha lado a lado com a racionalidade, com a ciência, né? Ele fala que o Espiritismo veio nos trazer o Cristo, né? Repetir a doutrina luminosa do Cristo, né? Então, é uma carta muito bonita, né? Ele diz assim, falando um pouco dele, né? Eu fui católico fervoroso, fatalista, materialista, filósofo resignado, mas dou graças a Deus por não ter sido ateu. Praguejava contra a providência, sem contudo negar a Deus. Para mim as chamas do inferno estavam extintas, mas meu espírito não estava tranquilo quanto ao futuro. Os prazeres celestes preconizados não tinham atrativos suficientes para estimularem a virtude. Olha que bonito, né? Os atrativos celestes, os prazeres, né? O ficar à direita do Pai, contemplando eternamente a eternidade, não eram suficientes para exaltar ou exortar a virtude. Entretanto, raramente a consciência aprovava a minha conduta. Estava em contínua dúvida, né? Então veio o Espiritismo para tirar esse estado de dúvida, né? Tinha um horror ao nada, né? Eu estava nessa posição quando o Espiritismo, olha que bonito, veio tirar-me do atoleiro de provas e de incertezas, onde me afundava cada vez mais a despeito dos esforços para sair. Durante 2 anos ouvi falar do Espiritismo sem lhe dar atenção séria, né? Julgava tratar-se de mais uma palhaçada, mas depois que instruí-me, estudei o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, devorei essas 2 obras com avidez, que eram as 2 que tinham naquela época, né? Ainda não havia sido lançadas as 3 obras restantes das obras fundamentais, né? Então estudou estas 2 obras, né? Fala um pouco da sua mediunidade intuitiva. O autor da carta é Michel. Então, uma carta muito bonita, né? Se fôssemos nós escrever uma carta a Kardec, como ela seria? Como seria a nossa carta a Kardec? Seria também muito nessa linha, né? De gratidão pela coragem, por tudo que ele nos trouxe. Muitos não nasceram em berço espírita. Eu, particularmente, me tornei espírita na mocidade. Outros na fase mais adulta, né? Estavam aí aturdidos pela dúvida, pelas provas, enfim, sem saber que rumo tomar, sem entender o sentido da vida, e vem o Espiritismo, como diz ele, é uma luz para nós, né? É muito bonita esta carta aqui, em muitos pontos aqui, externa a nossa gratidão a Kardec. Depois os sermões continuam, mas não se assemelham. Aqui Kardec recebe uma notícia de outro local, onde falavam de um sermão
mas não daqueles que atacavam a doutrina espírita, né? É um diferente, a pessoa narra que foi ali num sermão numa paróquia, e ela não identifica, fala um padre X, que ele fala um pouco de Deus, dos espíritos, né? Sabendo que havia um grande número de espíritas no auditório, e fala com eloquência do assunto, sem atacar a doutrina espírita. Fala da existência dos espíritos, né? Então, ele diz assim, e o sermão foi pronunciado num tom de doçura, de benevolência e de convicção, né? Então, todos assim o compreenderam e saíram reconfortados. Então, vemos que temos almas, as almas boas estão em todas as religiões. Então, já naquela época, quando o espiritismo sofria muito ataques, já havia aqueles que estavam em outras religiões e tinham alguns pontos afins com a doutrina, e mesmo quando não acreditassem plenamente na doutrina, não atacavam, não denegriam, não distorciam, porque revelava realmente uma falta de moralidade, de ética, né? Então, nem todos eram assim. Vemos ainda hoje religiosos que denigrem as outras religiões, atacam, né? Mesmo, às vezes, encontramos um ou outro espírita mais exaltado que não entendeu a proposta da doutrina e atacam os dogmas das outras religiões. Já vimos Kardec não recomendar isso. E vemos também na atualidade personalidades, autoridades de outras religiões que nutrem e falam com profundo respeito a respeito do Espiritismo, entendendo a proposta, né, que todos somos filhos de Deus, há vários caminhos que nos levam ao bem, não existe uma religião exclusivista que só ela possibilita a salvação. Então há muitas almas nobres mergulhadas nas diferentes religiões aqui na Terra, que apresentam às vezes esses discursos em tom benevolente, de conciliação. Assim deve ser a nossa postura. O próprio Kardec, após essa nota, essa carta, né, essa notícia, ele vai falar que conhece muitos casos assim, de pessoas de outras religiões que fazem sermão sem atacar a doutrina, mantendo um profundo respeito, né? Depois tem um artigo aqui também daqueles que procuram agora atacar com má intenção, infelizmente, né? Suicídio falsamente atribuído ao espiritismo. Não será o primeiro artigo na revista. Temos aqui, que eu me lembro, até anotei, setembro e novembro de 64, também haverá notícias tendenciosas querendo atribuir suicídios ao espiritismo, como já procuraram atribuir a loucura, a alienação mental ao espiritismo. Então, Kardec cita aqui um texto de um jornal, onde um casal de idade avançada, diz o jornal que estava se entregando há 2 anos ao espiritismo, que faziam evocações e depois acabaram induzidos por alguns espíritos a fim de deixar a terra, né, para gozar as delícias maiores num outro mundo. Então eles acabaram lá praticando o suicídio, o casal, na cidade de Tours, né? Então Kardec vai fazer um artigo assim muito pautado pelo bom senso, né? Porque primeiro, nem todo mundo que só porque a pessoa tem contato com o espírito, faz evocações, não significa que é espírita. Há muitas religiões que têm isso como premissa, né? Então Kardec vai fazer algumas observações que o que as pessoas faziam, às vezes mesmo dizendo-se espírita, não era o espiritismo, né? Porque o espiritismo não aceita magias, não aceita superstições, talismãs, fórmulas, rituais cabalísticos que aparentemente essas pessoas usavam nesse trato, nessa relação com os espíritos, né? Kardec diz que lá ele constatou que se faziam perguntas de todas as espécies para o espírito, os espíritos, o que o espiritismo recomenda em sentido oposto, né? Que não se podem dirigir aos espíritos toda sorte de perguntas, principalmente aquelas que buscam os interesses materiais, meios de conhecer o futuro, descobrir tesouros, heranças, invenções científicas e tal. O Livro dos Médiuns tem um tópico a respeito das perguntas que se pode fazer aos espíritos. Então Kardec observa que eles não tinham nada de espíritas, embora se dedicassem a este intercâmbio espiritual. Não seguiam as diretrizes
do Espiritismo, né? E o Espiritismo, diz Kardec, jamais vai avalizar o suicídio. Quantas vezes estudamos aqui artigo, o Espiritismo é contra, ele é a favor da vida. Então, e sabe, Kardec sabe, e o Espiritismo nos apresenta os malefícios que o suicídio traz ao espírito do outro lado da vida, as futuras expiações dolorosas, etc. Né? Então, como é que espírita receberia uma recomendação espiritual para partir desta vida, para gozar dos prazeres melhores da vida do lado de lá? Então, bem se vê que era um casal que estava ali envolvido por espíritos inferiores, que não seguiam as diretrizes espíritas, portanto, não eram espíritas, né? E o espiritismo jamais seria a favor do suicídio. E Kardec tem uma frase bonita para aqueles que acalentam ainda a ideia do suicídio, né? Olha só, troca-se um mau estado passageiro por outro pior e mais duradouro. Então, por mais difícil esteja a nossa existência aqui na Terra, os desafios, o suicídio nunca será a melhor resposta. É preferível sofrer aqui na Terra, né? Mas é passageiro. Todo sofrimento passa, do que precipitadamente suicidar-se e ir para um outro estado no mundo espiritual, pior, não é eterno, mas mais duradouro do que aquele que estava vivenciando aqui na Terra, né? Então, e Kardec recebe depois notícia lá da cidade de Tours, né? Vai perceber que essas pessoas não foram admitidas na casa espírita, numa casa espírita de lá, porque de fato tinham excentricidades, ideias que não condiziam com a doutrina espírita, e depois descobriram que o verdadeiro estímulo para o suicídio foi a miséria, tinham dívidas, passaram por falência, já tinham tentado o suicídio outras vezes, né? Então Kardec deixa muito claro aqui que aquele suicídio do casal foi realmente falsamente atribuído ao espiritismo, porque pelo contrário, o conhecimento espírita fomenta em nós a valorização da vida. Aqui nós temos também um item sobre variedades, onde Kardec aqui noticia fato, né, um fato de pais que judiaram dos filhos, castigos, porque uma das filhas fazia mal às preces. Né? Então, bem se vê que estamos diante de um fanatismo, leituras fundamentalistas, fanáticas, distorcidas que se faz de algumas religiões, né? E daí Kardec apenas noticia isto como variedades, né? Depois nós temos aqui um artigo chamado Os Espíritos e o Espiritismo, um artigo interessante também, onde Kardec vai trazer à tona aqui, citando Camille Flammarion, né, que frequentava a sociedade parisiense, porque Flammarion, que Kardec já havia citado, havia escrito uma brochura bela, Pluralidade dos Mundos Habitados, né, e escreve um artigo numa revista francesa, em fevereiro de 63, e expondo os princípios do Espiritismo com muita eloquência. Então Kardec faz um elogio a Flammarion e cita um pedaço desse artigo de Flammarion, né? E inclusive destacando este ponto das manifestações dos seres invisíveis. Lembra quando nós falamos ali em Morzine, há pouco tempo atrás, que surgiria aqui ainda o assunto da influência espiritual? É desse texto de Flammarion que ele vai falar dessas manifestações, desse sopro potente que age sobre tantas cabeças pensantes, né? Então eu achei interessante aqui a forma como Flammarion fala da inspiração, né? Ele fala desse sopro potente, né? Se não me falha a memória, acho que no Antigo Testamento Isaías também fala, o profeta fala também deste sopro divino, né? Ou deste sopro para se referir à influência espiritual, né? Então, de fato, recebemos incessantemente este sopro potente, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos interferem em nossas vidas de forma tão frequente que, em verdade, são eles que nos dirigem. Paulo de Tarso, falando da nuvem de testemunhas, né?
Então, o Espiritismo vem nos apresentar, nesse sentido, que todos somos médiuns, capazes de receber esta influência, este sopro potente que nos chega à mente, né? Vivemos nesse permanente intercâmbio espiritual. E é claro que a partir desse conhecimento, conforme vimos, é importante estabelecer boas sintonias, mas não há como improvisar. As boas sintonias, para que possamos receber um sopro superior, que nos estimule o bom, o belo, o nobre, o caminho adequado, essa sintonia ela está alicerçada naquilo que nós pensamos, nas nossas emoções, no nosso comportamento, ou seja, no nosso modus vivendi. Então, para estabelecer boas sintonias, há que se ter transformação moral. E aí os espíritos vêm com este sopro potente nos inspirar, não para nos privar das lutas redentoras, mas para despertar em nós ânimo, fé, resiliência, porque eles, os benfeitores, os nossos anjos da guarda, sabem quão importante é passar por essas lutas que realmente nos fomentam o crescimento espiritual. Mas eles nunca impõem, eles sempre sugerem. Isso é uma característica. Os espíritos inferiores exigem, impõem, mandam, determinam. Os espíritos superiores, respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de consciência, sugerem, inspiram, né? E cabe a nós, aí sim, para que até que tenhamos o mérito da boa escolha, o exercício do livre-arbítrio, do julgamento, da avaliação da ideia que nos chega. Chega-nos um sopro potente. Esta ideia é boa ou é má? Ela é útil neste momento? Vou colocá-la em prática? Vou dar vazão a ela ou não? Isto é algo que tem que partir do encarnado, da nossa parte, né? Muitos vão perdendo este juízo de avaliação e entram em processos graves de obsessão, de fascinação, como o casal, visto, influenciado por espíritos possivelmente, passavam pela miséria, é claro, já vinham tentado antes. Então, espíritos que exploraram esta tendência ao suicídio e sugeriram a eles o suicídio, mas a responsabilidade é deles. Mas os espíritos que nos influenciam coisas negativas também se comprometem diante da lei de Deus se nós a praticamos? Também se compromete, mas a responsabilidade maior é nossa, né? Então, de posse desse conhecimento, é muito importante que possamos criar momentos no nosso dia, né? Momentos terapêuticos, momentos de espiritualidade, de oração, de silêncio interior, para que a gente possa ir, através da educação, do hábito, da repetição, e estreitando esta relação com os espíritos, para que cada vez mais, de forma consciente, possamos receber esses sopros potentes, né? Mas não para criar dependência, não é para que tudo que eu vou fazer eu tenho que ficar consultando os espíritos, não é isso, mas há momentos da nossa vida, né, que a inspiração de fato se reveste de um socorro muito importante, né? E há para aproveitar o assunto, às vezes as pessoas nos perguntam a diferença entre inspiração e intuição, ela assim, basicamente é a mesma coisa, né? É receber uma ideia da espiritualidade, né? Isso está em O Livro dos Médiuns, capítulo 15, item 180 e principalmente no 182. Kardec só faz uma diferença, né? Aí é a diferença, né? Todos os que recebem no seu estado normal ou de êxtase comunicações mentais, sopropotente, estranhas às suas ideias, sem serem como estas preconcebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade da intuição, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que foi sugerido. Então vejam, na inspiração é quando a pessoa tem menos consciência do fenômeno. De uma maneira geral, a humanidade que desconhece tudo isso, embora receba este sopro potente, ela está sendo inspirada, porque não tem consciência de que isso está acontecendo. A intuição pressupõe que a pessoa tem uma participação, ela sente o envolvimento, ela sabe que a ideia não é dela, ela se concentra, ela ora buscando esta
inspiração, né? Ou, melhor dizendo, esta intuição, né? Então vejamos, o mecanismo é o mesmo, é uma ideia estranha que nos chega à mente. A questão é ter consciência ou não disso, estar mais ou menos sensível a isto. Então, a maioria das pessoas desconhece e estão menos sensíveis, são inspiradas. Quem tem o conhecimento espírita, que como falei, às vezes até treina receber esta influência, este pensamento, tem consciência, às vezes até sente o espírito, é o médium que está na reunião mediúnica, aquele que está em casa, habituado a isso, sente o envolvimento, se concentra, tem consciência, né? E, portanto, aí é uma intuição, que ele tem mais consciência dessa situação. Quem tem menos consciência ou desconhece, mas mesmo assim recebe, inspiração. É basicamente isso que Kardec nos apresenta como diferenciação. E aqui na revista, encerra-se com dissertações espíritas, ou seja, comunicações espirituais. São 3, né? Uma bonita, cartão de visita do senhor Jobard. Jobard faz uma visita ali à Sociedade Espírita, né, parisiense, ele já estava ali desencarnado, é claro, e leva um velho amigo do colégio que queria ali estar, né, que hoje está liberto das preocupações materiais. Ele acalentava assim em vida uma afinidade com o espiritismo, mas não o buscou. Já, pelo que consta aqui, já teria ouvido Jobard falar, ou tinha conhecimento de Jobard ser espírita, né? Mas nunca procurou, né? Nunca se prestou a desenvolver a ideia espírita. Né? Muitos, infelizmente, são assim, né? Gostam, se simpatizam, mas a correria da vida moderna, o tempo passa e a pessoa desperdiça uma valiosa oportunidade de se aprofundar e buscar o conhecimento espírita, que teria um impacto moral e espiritual muito importante na sua vida. Então ele leva o amigo, que também é agora desencarnado, lá para a sociedade, porque nunca é tarde, né? Para começar. Deus nos dá infinitas possibilidades. Então mesmo esse que negligenciou o conhecimento espírita ao longo da vida, poderá fazê-lo depois, no mundo espiritual, com certeza. Mas tem uma frase bonita que o amigo diz a Jobard, né? Jobard, amigo, você tinha razão. Né? E isso eu gostaria de focar nisso, para dizer assim, o quanto nós espíritas, em momentos próprios, é claro, falar da doutrina quando é possível, quando surge um contexto, a um amigo, ao familiar, né, deixar uma semente, uma ideia, respeitando a liberdade de consciência, respeitando se a pessoa bota um limite e não quer saber, mas falar um pouco da ideia espírita, sutil, sem se aprofundar, para que essa pessoa, quando chega no mundo espiritual depois, não nos cobre. Você era espírita, conhecia essas verdades, por que nunca falou nada para mim? Né? Agora, aí nós vamos ficar sem resposta. Agora, se nós tentamos, falamos sutilmente e a pessoa não quis seguir, aí é ela que vai chegar para nós no mundo espiritual, não que desejemos isso, mas vai dizer, amigo, você tinha razão. Né? Então é melhor ouvir isso de alguém que negligenciou a doutrina, mas ouviu algo de nós, do que alguém a quem nós nunca oferecemos mais diretamente a beleza e as bênçãos do Espiritismo. Pois tem uma comunicação muito bonita: sede severos para convosco e indulgentes para com os outros. O título já é bastante autoexplicativo. É uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que desencarnou em 1862. Ele tem inclusive uma comunicação, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, chamado A Virtude. Ele que foi, acho que, bispo em Paris, e ele foi um espírito diferente, né? Porque ele é um daqueles que, mesmo estando na religião católica, em Paris, bem próximo de Kardec, não foi daqueles que perseguiu, que caluniou, que atacou. Não consta. Né? Então ele foi bem neutro. Né? E quando chega no mundo espiritual, se identifica com a ideia espírita e vem trazer esta comunicação. Ele chama até a primeira comunicação, ele chama de primeira homilia. Né? E ele até narra, que é interessante para quem quer estudar um pouco a mediunidade, a dificuldade por ser a primeira vez que ele iria dar uma comunicação através de um médium. Que ele queria um outro médium mais apto, mas Santo Agostinho já se utilizava desse médium. Então ele escolhe um outro médium, mas que este médium teria mais dificuldade de transmitir a ideia dele, né? De jorrar as minhas ideias, porque não as admite todas. Então vejamos, quando o médium tem
preconceito de ideias, discorda de algumas ideias, e o espírito quer expor essa ideia, mas o médium não acredita, então o médium cria inconscientemente um bloqueio, e isso dificulta que ele sirva fielmente desse canal de transmissão da ideia do espírito. Então o espírito aqui percebeu isso, mas o médium não as admitia todas, então eram algumas. Então, mesmo assim, ele conseguiu, e é uma mensagem muito bonita, onde ele vai falar justamente desse papel, da importância do autoconhecimento, de cuidar dos nossos defeitos, né? Construir virtudes, como Jesus havia proposto, né? O argueiro e a trave, né? O cisco e a trave. Via de regra, até como mecanismo de fuga psicológica, de não olhar para si, não olhar os defeitos, as más inclinações e não ter que buscar a responsabilidade de se autotransformar e vencer o homem velho, é uma fuga psicológica. É mais fácil olhar os defeitos alheios, falar dos defeitos alheios, né? Colocar em destaque os defeitos alheios para que os nossos fiquem muitas vezes escondidos, né? Então o Espírito vem falar disso, né? Que nós que temos o conhecimento espírita, e isso é para todos, né? Nós deveríamos evitar, dizer, a hipocrisia mentirosa. Não adianta aparentar virtudes, esconder defeitos. Aqui na Terra a gente pode até simular, né? Mimetizar, mas depois vamos chegar no mundo espiritual e a realidade vem à tona. Não conseguimos esconder da própria consciência, da lei de Deus, né? Dos espíritos que se aproximam de nós e nos identificam prontamente, né? Podemos simular aqui neste jogo de cenas do mundo material, né? Então o Espírito vai nos falar dessa tarefa, né? De se melhorar, né? Então o texto é longo, mas é muito bonito, né? Aqui num dado momento ele vai falar: reformai-vos pouco a pouco, mas sem interrupção, segundo a ação moral espírita, sede enfim tão severos para convosco, quando deveis ser indulgentes para com as fraquezas dos vossos irmãos. Então, a indulgência, a tolerância com as falhas alheias, não é conivência. Eu posso discordar, mas eu não posso estar contra a pessoa, atacá-la, denegri-la. E vemos hoje, às vezes, erros pequeninos as pessoas fazem, estardalhaços e alardes, né? Hoje, com as redes sociais, ainda muito mais fácil, né? Expor as fraquezas alheias, não ter paciência, tolerância e indulgência com as fraquezas alheias, né? Então, realmente ser mais rigoroso conosco. E aqui o rigoroso é nesse sentido de não ficar se flagelando, lamuriando constantemente, que é improdutivo. A culpa produtiva é aquela em que a gente identifica a falha e faz o esforço por corrigi-la. Não ficar praguejando, eu não valho nada, eu não sou ninguém, isso não leva a lugar algum. Então, essa preocupação maior de olhar para dentro de nós mesmos, nessa tarefa de autoconhecimento, de ser mais cuidadoso com as nossas falhas, né, que às vezes são grandes, estão escancaradas e não queremos enxergar. Negamos, transferimos, os mecanismos que a psicologia muito bem estuda. E o outro que está conosco, um amigo, um familiar, um pequeno deslize, nós já, entre aspas, soltamos os cachorros nas pessoas, né? Então temos que ser mais indulgentes, realmente mais tolerantes com os equívocos ali, sejam pequenos, né? Sejam médios, sejam graves. Às vezes nós temos que interferir, corrigir, mas de forma amorosa, educada, às vezes é um familiar, temos que falar: olha, o que você fez está errado. Indulgente aqui não é fechar os olhos e não enxergar o erro, mas é como lidar, sem agredir, dialogar, reconhecer os próprios erros, né? Mas não ficar como alguns, como fiscal da vida alheia, né? Então é uma mensagem muito bonita. Por fim, tem aqui uma festa de Natal de São Luís, onde ele faz aqui um paralelo entre o nascimento de Jesus e o nascimento da doutrina espírita, que a mensagem foi ditada lá na Sociedade Espírita de Tours em 24 de dezembro de 1862. Então ele fala: vós festejais o nascimento do menino Jesus, mas festejais também o nascimento dessa nova doutrina. Vê-la-eis crescer como a criança. Vereis os reis como os magos vir também a esta doutrina pedir socorro, que não encontram nas ideias antigas, né? Então veja só que bonita essa comparação que São Luís faz, né? Jesus, a segunda e a maior revelação, a lei de amor, né? E depois, mas ver também e valorizar o nascimento da doutrina, a terceira revelação, o Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo,
que veio trazer para nós o Cristo, a segunda revelação. Nasceu na Terra é o Espiritismo para realmente nos apresentar este Cristo, amigo, este Espírito querido, trazer de novo para nós suas lições que ficaram esquecidas, distorcidas, né? Não vividas, por isso tanto vazio e tanto sofrimento ainda, né? Virão muitos reis e magos como outrora, né? Então quantas pessoas não vêm atrás da doutrina, atrás da sua luz, seguindo o seu rastro, buscando instrução, buscando consolo neste momento de pandemia. A casa espírita tem que estar de portas abertas para o atendimento fraterno, para o estudo, para o passe, para realmente acolher estes que ali chegam na busca, né? Vereis ela crescer como a criança, né? Como o menino Jesus, sim, as fases do Espiritismo, da curiosidade, né? A fase que Kardec estuda, a hora ele apresenta 4 fases, 5 fases, conforme o momento, né? Conforme a amplitude da abordagem, e hoje vemos esta criança, entre aspas, crescida, já na sua fase de renovação social, de regeneração da humanidade, sobretudo através da nossa vivência, da nossa transformação moral. Desta árvore de São Luís coloreis frutos dos quais não conservarei a exclusividade para vós. Saciarei a fome e a sede. Olha que forma bela como São Luís se refere ao Espiritismo. Ele veio alimentar o vosso espírito e aliviar as vossas dores físicas e morais. Vós sois os galhos que podereis transplantar. Ou seja, como Jesus havia dito, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Então, nós somos os galhos. Aonde nós estamos, estamos ali levando a mensagem espírita, espera-se, através da nossa alegria de viver, a alegria de servir, a nossa doçura, a nossa brandura, a nossa amorosidade, o nosso desejo de ajudar, praticar a caridade. Então, nós somos os ramos, né? Dessa revelação nova que chegou à Terra há mais de 160 anos, repetindo e trazendo para nós a moral cristã, a moral do Cristo, que é insuperável. E veio, de fato, alimentar o nosso espírito, né? E aliviar as nossas dores. Que mensagem bonita de São Luís, né? Aí Kardec aqui diz encerramento da subscrição ruanesa, lembra o lado caridoso de Kardec, fazendo uma campanha para ajudar os operários de Rouen, que passavam pelo inverno. Então aqui Kardec faz uma prestação de contas transparente, mostrando o quanto foi arrecadado, e por fim encerra com uma nota aos leitores da revista, que ele estava desenvolvendo neste momento mais artigos de fundo, né? Ou seja, há determinados assuntos que agora Kardec sentia a necessidade de se aprofundar, e somos nós hoje que estamos estudando a Revista Espírita, que ganhamos com esses aprofundamentos que Kardec vem fazendo, e nós vamos estudar, seguir estudando aqui na Revista Espírita. Falei de Morzine, já vi aqui que em maio teremos aí o último artigo de Morzine. Muito grato por vocês que nos acompanharam e seguimos juntos, constatando a grandeza do Espiritismo e a grandeza dessa obra de Kardec, a Revista Espírita. Muito obrigado.